A história da parábola. Eu vim ensinar a pescar. O sol nascia lentamente sobre o mar da Galileia. As águas calmas refletiam tons dourados, e os primeiros pescadores já voltavam de suas jornadas noturnas. A aldeia de Cafarnaum começava a se mover. Mulheres buscavam água, crianças corriam pelas ruas estreitas, e os homens carregavam redes úmidas de peixe. Na beira do lago, Simão Pedro, um homem robusto de barba espessa, limpava sua rede. Ao lado, seu irmão André o ajudava. Ambos haviam passado a noite toda lançando a rede, mas pouco haviam conseguido pescar. Pedro suspirava. O mar está vazio. Trabalhamos tanto, e ainda assim voltamos quase de mãos vazias. Foi nesse instante que Jesus de Nazaré, o rabi que muitos já chamavam de profeta, aproximou-se. Seu olhar sereno pousou sobre os dois irmãos. "Estão cansados?" perguntou. "Cansados e famintos, mestre", respondeu Pedro. "Nada conseguimos nesta noite." Jesus então sorriu, e suas palavras ecoaram como uma promessa. "Venham comigo, não vim apenas dar-lhes o peixe, mas ensinar-lhes a pescar." André olhou para Pedro com surpresa. A frase parecia simples, mas carregava algo profundo. Não era apenas sobre redes e águas, mas sobre a vida. "Ensinar-nos a pescar?" repetiu Pedro. "Sim, Pedro", disse Jesus, pousando a mão em seu ombro. "Muitos esperam que Deus lhes entregue tudo pronto: alimento, abrigo, consolo. Mas eu lhes digo, maior é o dom de aprender, de crescer, de caminhar com fé. Eu não lhes darei apenas o peixe para hoje, mas a sabedoria para sustentar toda uma vida." Essas palavras ficaram gravadas no coração dos dois irmãos. Naquele dia, decidiram seguir o Mestre. Dias depois, já caminhando com Jesus, os pescadores experimentaram uma lição prática. Havia novamente uma noite de trabalho sem frutos. Pedro murmurava frustrado. Jesus então pediu: "Lançai vossas redes mais uma vez, mas agora a minha palavra." Pedro hesitou. "Mestre, já tentamos a noite inteira. Confie." E Pedro lançou a rede. Para espanto de todos, ela se encheu de peixes a ponto de quase se romper. Os barcos começaram a afundar de tanto peso. Maravilhados, os pescadores se ajoelharam diante de Jesus. Mas o mestre explicou: "Não se admirem do peixe. Hoje vocês veem o que acontece quando confiam. Mais do que a abundância do mar, vim ensinar-lhes a buscar o reino de Deus. Se aprenderem a confiar, terão sempre alimento." Certa vez, uma grande multidão seguiu Jesus até o deserto. Eram mais de 5.000 pessoas. Estavam famintas, pois haviam passado o dia inteiro ouvindo o mestre. Os discípulos disseram: "Senhor, manda-os embora para que comprem alimento." Mas Jesus respondeu: "Dai-lhes vós de comer." Trouxeram-lhe apenas 5 pães e 2 peixes. Jesus os abençoou e os multiplicou, alimentando a todos. Mais tarde, quando ficaram a sós, Pedro perguntou: "Mestre, por que lhes deste o peixe, se sempre nos ensinas a buscar por nós mesmos?" Jesus sorriu. "Porque havia fome imediata. Há momentos em que é preciso dar o peixe, mas nunca se deve esquecer de ensinar a pescar." O milagre do pão e do peixe foi para que entendessem que Deus provê. Mas a lição que permanece é maior. Fé, partilha e esforço sustentam a vida inteira. Numa manhã, Jesus reuniu seus discípulos à beira do lago e contou-lhes uma parábola. Um homem tinha 2 filhos. Ao primeiro, sempre dava peixes, sem nada pedir em troca. O filho cresceu acostumado à fartura, mas nunca aprendeu a lançar as redes. Quando o pai partiu, ficou perdido e sua mesa esvaziou. Ao segundo filho, o pai deu apenas uma rede e lhe disse: "Vai ao mar e aprende a pescar." O filho reclamou no início, mas aprendeu a trabalhar, a confiar, a esperar. Quando o pai partiu, ele tinha não apenas peixe, mas também sabedoria e força para sustentar sua família. Então Jesus concluiu: "O reino de Deus é como o pai que ensina a pescar. Não vos acomodeis apenas no que é dado,
mas aprendei a buscar, a crescer e a confiar. Havia entre os discípulos um jovem chamado João Marcos, ainda inexperiente. Sempre que faltava alimento, ele se desesperava. "Mestre", dizia ele, "como podemos viver apenas de fé? Preciso ver o peixe em minhas mãos." Jesus respondeu: "João Marcos, quando dependes apenas do peixe, teu coração se prende ao imediato. Mas quando aprendes a pescar, tua esperança se abre para o futuro. A fé é como a rede, invisível ao olhar, mas capaz de sustentar quando lançada com confiança." João Marcos não entendeu de imediato, mas anos depois, quando se tornou pregador em outras terras, recordou as palavras do Mestre. Nem só de homem se fazia a mensagem. Maria de Magdala, que também seguia Jesus, observava os pescadores e refletia. Ela comentou com Pedro: "Vejo que o Mestre não fala apenas de redes e mares. Ensinar a pescar é ensinar a viver, a resistir, a não depender apenas da esmola ou da sorte." Pedro respondeu: "É verdade. Antes eu esperava que o mar me desse. Agora sei que devo lançar a rede com fé e perseverança." Maria sorriu. "É por isso que ele é chamado de Mestre. Não nos dá apenas o peixe, dá-nos o caminho." Na noite da última ceia, Jesus partiu o pão e compartilhou o vinho. Os discípulos estavam confusos, tristes com as palavras de despedida. Pedro perguntou: "Mestre, se vais partir, quem nos ensinará a pescar?" Jesus respondeu: "Eu estarei convosco no Espírito. O pão que vos dou é a vida, o vinho é a esperança. Já vos ensinei a lançar as redes, não apenas no mar, mas no coração dos homens. Agora sereis pescadores de almas." E assim, a parábola do peixe se tornou ainda maior. Já não era apenas sobre alimento físico, mas sobre levar fé e esperança a outros. Depois da ressurreição, os discípulos espalharam-se pelo mundo. Pedro pregava em Roma, André na Grécia, João em Éfeso. Cada um levava consigo a memória daquela lição. Não apenas dar o peixe, mas ensinar a pescar. Em suas pregações, falavam do reino de Deus, mas também ajudavam os pobres a aprender ofícios, a cultivar a terra, a partilhar entre si. Com o tempo, as comunidades cristãs se tornaram lugares de apoio mútuo. Cada um trazia o que tinha, e ninguém passava necessidade. Não porque o peixe caísse do céu, mas porque aprenderam a viver como irmãos. Séculos depois, essa mensagem ainda ecoava. Monges ensinavam camponeses a plantar, missionários levavam técnicas agrícolas, escolas cristãs ensinavam leitura e escrita. A frase "eu vim ensinar a pescar" tornou-se símbolo de transformação. Mais do que um ato de caridade imediata, era a caridade que dá autonomia, dignidade e futuro. Nos dias atuais, essa parábola ainda inspira. Quando alguém alimenta o faminto, faz um bem imediato. Mas quando ensina um ofício, compartilha conhecimento ou mostra caminhos, está multiplicando esse bem. Cristo não negava a necessidade do peixe do dia, mas apontava para algo maior: a libertação pela fé, pela sabedoria e pela partilha. Assim, a história da parábola "Eu vim ensinar a pescar" não é apenas sobre redes lançadas no mar da Galileia. É sobre cada um de nós, que muitas vezes busca apenas soluções rápidas para problemas profundos. Jesus nos lembra: a verdadeira riqueza não é o peixe recebido, mas a capacidade de aprender, crescer e confiar em Deus. Ele não trouxe apenas alimento, mas esperança. Não apenas respostas, mas caminhos. Não apenas peixes, mas a arte de pescar. E é por isso que sua mensagem continua viva, como ondas que se repetem eternamente no mar da história. Se gostou do vídeo, curta, comente e compartilhe e se inscreva no canal.